Olá a todos e todas, me chamo Adairene Pereira da Silva e o trabalho que eu vou apresentar se chama Festa do Povo Negro, Existências Africanas no Boi-Bumbá Garantido, que está vinculado ao Comitê História, Teoria e Crítica de Arte da ANPAP. Então, esse trabalho, ele segue, na verdade, já uma linha que eu venho desenvolvendo já desde que eu iniciei aqui na ANPAP, que é de pesquisar essas africanidades na Amazônia e também de tratar um pouco dessa relação entre as artes, né, e o folclore, a cultura popular aqui do estado. E aí, esse ano, eu retomo o tema das africanidades aqui na Amazônia por meio do Festival Folclórico de Parintins, pensando um pouco em como o Bumbá Garantido se apropriou do tema e levou para a Arena do Bombódromo nesse ano de 2022, que foi para a gente um ano muito especial, né, que foi de retomada da festa, após esses longos anos aí de pandemia de Covid que nos impediram. Então, a gente pensa aí nessa chegada das Áfricas ao Brasil, com toda a sua pluralidade e diversidade, que foi intensificada entre 1700 e 1822, e que também significava um certo status social. Nesse trabalho em específico, a gente pergunta como que a arte se apropria das questões como o racismo e dessa presença negra na Amazônia, e aí temos como objetivo, então, discutir como o Bumbá Garantido, que é um, né, dos bombais que disputam a festa ao lado do Boi-Bumbá Caprichoso, se apropriou desse tema das africanidades amazônicas nesse ano de 2022. E como eu estava fazendo parte da Comissão de Arte do Bumbá Garantido, eu estou utilizando aqui como metodologia a pesquisa etnográfica, né, feita nessa vivência da festa, e relembrando sempre Goethe, que fala dessa pesquisa etnográfica como uma maneira de tentar descobrir, buscar essas teias que compõem sentidos e significados nesse campo em que a gente vai partir para a vivência. Esse trabalho, inicialmente, a gente começa debatendo essa questão do Bumbá em meio a essas diásporas africanas, né, questionando essa ideia de uma presença negra que seria inexpressiva e levando, né, para um viés mais qualitativo de análise para pensar essa realidade. Segundo dados da Fundação SEAD, já em 2010, a gente já tinha Bahia, Amazonas e Pará como os estados com maior proporção de negros, e aí uma realidade próxima a 80%, e como que a gente articula isso com esse apagamento de memórias, histórias e trajetórias que ainda carecem de reparo, né? Essa dívida histórica aí, que precisa ultrapassar a dimensão de uma mera contagem e pensar como esse território, majoritariamente indígena, recebeu essa população africana, inclusive resultante, né, em uniões afro-indígenas contra essa escravidão colonial, como mostra a literatura de Arthur César Ferreira Reis, já em 1967, que começa já a mostrar como indígenas e africanos se articulavam em alianças contra a escravidão colonial já no ano de 1805. A gente já tem esse registro de mocambos ali nos grupos da missão de Vila Nova, que seria na região do Mamuru, distrito de Vila Bela de Imperatriz. Então, aí nesses idos de 1800, a gente já tem esse registro de Salles, né? Também do Vicente Salles, que é um dos pesquisadores sobre essas africanidades, especificamente na região do Pará, e que essa presença, apesar, né, de ser patente, não recebia devida atenção, então isso facilitava, inclusive, a resistência africana, né, que se apropriava de canoas e despojava os viajantes com seus pertences. E também, nesse momento, a gente tem os registros do Boi-Bumbá como uma criação da diáspora africana, e a gente vai ter aí, tanto no Amazonas quanto no Pará, esse registro. No Amazonas, pela presença da literatura do Avila Alemã, lá pelos idos de 1800, que mostrava esse festejo como já uma homenagem junina, ali a São Pedro, São Paulo, e o boi que morria de 5 a 6 vezes por noite, e essa morte e ressurreição já com o protagonismo do pajé, ao som do que ele chama de um batuque sincopado. Aí a gente tem uma imagem emblemática, né, nessa região do Pará, que é na obra do Sanches de Frias, em 1883, Uma Viagem ao Amazonas. Essa seria a primeira xilogravura que se tem do registro de Boi-Bumbá nessa região amazônica e do Pará. E aí você consegue observar nessa imagem, nessa xilogravura ali, o boi bem ao centro, ladeado Papai Francisco e Catirina. Ali no cantinho a gente tem duas pessoas brancas meio que assistindo de uma maneira apática, né? Essa passagem desse cortejo. E essas mãos, você vai ver em alguma dessas mãos o que a gente chama aqui de palminha, né? Que existe até hoje na batucada e na marujada, que são os instrumentos principais ali, quando a gente pensa historicamente, ainda presentes, tanto na batucada quanto na marujada, que são
o conjunto, na verdade, rítmico dos dois bois, e que já existiam aí nessa época, né? Também conhecidos como matracas. Então, a gente constata, né, que existe essa existência de uma Amazônia negra e essas lembranças da África e seus divertimentos já estavam presentes nesses foguetes, nessas brincadeiras, como os bumbás, cordões de marujos, capoeiras, bumbás e batuques. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa história. Aqui na Batucada, a gente tem esse registro dessa segunda noite de 2022, em que os batuqueiros já representavam esses quilombolas, né? E a gente vê, inclusive, nesses registros dos instrumentos, esse resgate dessa comunidade ancestral que sobrevive hoje, inclusive, na maneira de se contar tanto de Garantido quanto de Caprichoso. Então, essa segunda noite, ela tinha uma leitura, né, uma proposta já decolonial, de contar essa história na perspectiva desses africanos, né? A ideia de visibilidade, de resistência e do uso da memória, e a ênfase nessa segunda noite foi justamente a cabanagem e como essa resistência popular ela permanece viva pelo foguete. Então, nessa imagem, que é a maneira que eu escolhi aqui de contar, né, essa resistência, a gente tem aí a Igreja das Mercês, que é onde começa o movimento cabano, e por trás a gente tem, né, a imagem de uma mulher resistência, que são as Marias Mulatas, né, que a literatura mostra. No outro lado, a gente tem o registro do Preto Velho, como, né, alegoricamente, essa lembrança, né, essa manutenção da sabedoria africana. Ali no cantinho, a gente tem o que seria o Exu, abrindo os caminhos e batendo o tambor. E por trás, a gente tem São João Batista, que aqui na Amazônia teve essa sincretização com o Xangô, que seria o orixá também homenageado pelo foguete. Aqui a gente tem um momento também muito importante, que foi a chegada da porta-estandarte, que nessa noite representava Maria Mulata, e ela trazia no estandarte a imagem de uma mulher que é considerada assim um ícone, né, da resistência negra, e aí trazendo também essa visibilidade das mulheres, das heroínas, que estão presentes na história africana também, que muitas das vezes a gente não resgata, né? A inspiração veio aí da obra de Grada Quilomba, que mostra essa mulher aí no centro do estandarte, né? Como símbolo, né? Como ícone de liberdade, sem essa máscara colonial. Então a gente optou por trazer aí a Anastácia, né? Que é essa figura de resistência, sem a máscara colonial que Grada Quilomba aponta como sendo um dos símbolos máximos da opressão do povo negro, que não podia falar, que não podia se alimentar, inclusive, quando estava nas atividades. E uma outra imagem feminina que a gente trouxe para exaltar é exatamente a rainha Nzinga, né? Que vem representada aí. Nessa imagem a gente vê Edilene Tavares, que é a rainha do folclore, é um personagem da festa que exalta essa diversidade do povo brasileiro. E nessa noite a Edilene Tavares, que também tem suas raízes nessas africanidades amazônicas por meio dos avós, ela representa essa figura emblemática da rainha Nzinga, que está presente nas festas, né, nos congados, inclusive, nesse mito também de morte e ressurreição, assim como é o Boi Bumbá, em relação ao filho, né, que morre também e volta, e que se eterniza aqui na Amazônia por meio das congadas, especialmente no Mar Abaixo, que é considerada a congada amazônica. E, assim, essas imagens, que foi a maneira como eu escolhi contar o que estava presente no texto, elas vêm para a gente trazer esse rompimento, né, da máscara colonial, uma maneira de trazer outras figuras africanas, que não seja também somente a questão do sofrimento, da dor, né, mas também essas imagens de resistência que tragam para a gente essa força, essa especificidade, essa expressividade de figuras, né, que foram muitas das vezes apagadas e visibilizadas numa história que é eurocêntrica, né, que é masculina, que é centrada em narrativas completamente coloniais, né, colonizadas. Então, foram maneiras de a gente trazer para o Festival Folclórico de Parintins, em toda a sua potência arte educativa, para que as pessoas refletissem, para que elas se perguntassem quem são essas mulheres, quem é essa mulher do estandarte, quem é essa rainhazinha, né, que a rainha do folclore está trazendo, e acreditando nessa potência arte educativa, ou seja, que o festival ele consegue trazer esses aspectos para reflexão. E aí a gente tem esse patrimônio cultural brasileiro que educa e que tem esse poder de transformar também consciências, e sempre acreditando na necessidade de decolonizar, de combater o racismo e de promover a cultura da paz, né? Então a arte pode sim tudo isso. Essas são as nossas referências utilizadas e eu gostaria de agradecer a atenção de todos e todas que ficaram aqui até o momento.